Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E antes de mais uma história de saudade, eu chamo a sua atenção para esta mensagem. Se você tentou e falhou, parabéns. Tem gente que nem tenta. Pensa nisso. No canal YouTube Eli Correia Oficial, São Cipriano e o Quadro Macabro. Gosto muito de ouvir as histórias que você narra, Eli Correia. Histórias que a vida escreveu. E eu, assim casualmente, um belo dia, encontrei o seu canal no YouTube. E a partir de então, comecei a ouvir todas as histórias. E isso se tornou um vício. E foi a partir daí que eu decidi escrever a minha história. Um relato que aconteceu com a minha família há alguns anos. Por favor, gostaria muito que você pudesse contar essa história no canal YouTube. Eu me chamo Yara. A história que eu vou contar aconteceu de verdade com a minha família há 20 anos atrás. A família da minha mãe era composta por meus avós, 3 filhos, dentre eles minha mãe, e um tio que nasceu bem depois, um filho temporão. Nasceu quando a minha avó já estava com 40 anos. Esse filho, por ser homem, teve todas as regalias que as mulheres não tiveram. Logo, as filhas cresceram, se casaram e só ficou esse meu tio. Tio que andava todo arrumadinho, camisas sociais bem passadas, e minha avó mimava muito, mimava demais este filho. Até ele conhecer a mulher com quem veio a se casar. Essa mulher, bem relaxada, mas relaxada mesmo. A família dela era toda de maloqueiros, sabe, gente suja. Pois bem, ele se casou com esta mulher, contrariando a vontade de toda a família. E passou a andar também todo relaxado. Camisas que antes vovó tratava de deixar todas passadas, engomadas, agora viviam faltando botão na camisa, todas amassadas. Olha, parecia até que de repente ele usava uma camisa tirada de dentro de uma garrafa, de tão amassada que era. Meus pais, quando se casaram, moraram com os meus avós durante 9 anos, até que o meu pai comprou um terreno em outro bairro e construiu a casa onde eu e a minha irmã moramos até hoje. A casa dos meus avós era uma casa comprida e grudava na casa onde os meus pais moravam, onde nós morávamos, separada por uma parede. Meus pais moravam nos fundos, quarto e cozinha. Naquela época, os banheiros ficavam fora da casa e pagavam aluguel para os meus avós. Foi quando então meu pai comprou um terreno em outro bairro, construiu a nossa casa. Este meu tio casou e ficou morando lá também, onde nós morávamos. Mas ele não pagava aluguel para os meus avós. Esse meu tio deu muito desgosto para os meus avós. Até passou a beber muito e começou a frequentar o AA, Alcoólicos Anônimos. Com essa mulher que se casou, ele teve 4 filhos. E todos muito mal educados, respondiam aos meus avós, mandavam os meus avós para aquele lugar no ano de 1983. Quando eu tinha 13 anos, meu avô veio a falecer. E, infelizmente, no ano de 1990, eu perdia também a minha avó. Vovó, tão mal cuidada por eles, que as veias dela estavam todas grudadas de tão desidratada que ela se encontrava. Ela
e a nora não se davam bem. A tal mulher do meu tio cozinhava sopa e guardava na geladeira, e ficava servindo aquilo para minha avó a semana inteira, já com o macarrão todo limboso. A casa era sempre suja. A mulher do meu tio não sabia cozinhar. Toda vez que a gente ia lá, a pia cheia de louças sujas e cada vez acumulando mais louças e sujeira. Vocês podem achar um absurdo, mas esses fatos são de um tempo em que as famílias eram diferentes. O marido trabalhava e a mulher geralmente ficava em casa cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. A mulher, quando se casava, tinha que saber pelo menos cozinhar. Mas aquela mulher do meu tio não queria saber de nada, nem da cozinha, nem da casa. Meu pai insistia com a minha avó para vir morar com a gente, mas ela nunca quis. A casa dela era aquela, ela dizia. Achava que o meu tio e a mulher dele iam pegar a casa dela, então ela não saía. Primeiro porque a casa era dela, e se ela saísse, eles iam tomar conta da casa e iam pegar a casa para eles. Daí, quando ela faleceu, houve uma discussão em família. Minha mãe achava justo que a casa fosse vendida e repartido o dinheiro entre os herdeiros. Mas minha tia Joana, a mais velha entre os irmãos, foi contra. Ela alegou como o meu tio iria criar os 4 filhos sem ter onde morar. E se vendessem a casa, o dinheiro da partilha não seria suficiente para ele comprar uma casa, sendo que ele tinha um terreno em Francisco Morato, e inclusive com casa construída, que vendeu a troco de banana, dizendo que ali não era lugar para ele criar os filhos dele. Com isso, teve uma discussão muito grande, e os irmãos se separaram, ficando sem se falar por muito tempo. Essa minha tia Joana chegou a ligar para minha casa e ofender os meus pais. Ela sempre defendeu o querido irmãozinho. Por fim, não venderam a casa. Mas 10 anos depois, minha mãe foi à procura deste irmão para reatar a amizade. Meus primos já estavam moços, namorando. A minha prima, inclusive, já estava casada. A mulher do meu tio, impressionante, havia mudado, e a casa agora era limpa e ela sabia cozinhar, aprendeu a cozinhar. Nessa visita, conversa aqui, conversa ali, conversa sobre isso, conversa sobre aquilo, a esposa do meu tio contou para minha mãe que tinha lido o livro de São Cipriano e que tinha gostado muito. Contou também que estava inclusive fazendo um curso de pintura e até presenteou minha mãe com um quadro. Nesse quadro que ela deu para minha mãe, ela dizia que tinha pintado a casa dos meus avós. O muro baixo na frente com arabesco de concreto, o portãozinho verde. Tinha um jardim na frente com um mandacaru muito grande, jardim que era muito bem cuidado pela minha avó. Dava gosto de ir na casa dela e ver tudo aquilo como ela cuidava, como vovó cuidava. Que saudade, aliás, eu tenho daquele tempo, o tempo em que meus avós eram vivos. O quintal era grande, de terra, cheio de árvores frutíferas, e eu brinquei muito ali. Só que quando os meus avós morreram e eles continuaram morando lá, derrubaram o muro, colocaram um portão de ferro, derrubaram as varandas que tinha na casa e acabaram com o jardim, fora que acabaram também com a maioria das árvores frutíferas. Bem, essa pintura que ela fez era uma pintura bem mequetrefe, uma pintura bem assim, amadora, em que nada lembrava a casa dos meus avós. Mas ela disse que depois de ter lido o livro de São Cipriano, resolveu pintar a casa dos meus avós como era antes. Porém, sinceramente, não lembrava quase nada do que era a casa. Mas enfim,
Mamãe pegou o presente, pegou esse quadro, trouxe para casa, colocou na parede da sala, logo acima do sofá. Meu pai era aposentado, então ele almoçava e tinha o costume de sentar no sofá da sala, ligar a televisão e 5 minutos depois ele já estava dormindo. Ele sentava bem debaixo desse quadro que estava ali pregado na parede. O quadro era grande, o sofá ficava embaixo, ele almoçava, aposentado, vinha para o sofá, assistia 5 minutos de televisão e já estava dormindo. Meu sobrinho tinha mediunidade. Meu sobrinho via que quando meu pai estava dormindo, saía um bicho desse quadro, pulava no peito do meu pai e sugava as energias dele. E meu sobrinho passou a ter essas visões constantemente. Ele tinha mediunidade. Tanto que quando os meus pais ficaram sabendo disso, resolveram dar um fim no quadro. Já não era bonito mesmo, já não era aquelas coisas. Então, e agora o sobrinho falando isso, então vamos queimar o quadro. Vamos queimar o quadro. Meu sobrinho até disse que quando fossem queimar o quadro, já que tinham tomado essa decisão, era para eu ficar no quarto e não sair de lá por nada enquanto o quadro não tivesse queimado por inteiro. Quer dizer, eu só poderia sair do quarto quando eles tivessem acabado de queimar aquele quadro. Em outras palavras, um quadro macabro, um quadro enfeitiçado. E eu fiz o que ele me pediu. Me tranquei no quarto. Meu pai, minha mãe, minha irmã e o meu sobrinho foram para o quintal com aquele quadro. Um detalhe: quem disse que o quadro pegava fogo? Quem disse que o quadro ele pegava fogo? Jogaram tudo que podia, álcool, gasolina, tudo, e o quadro não pegava fogo. Foi um custo e um susto ao mesmo tempo. Todo mundo ficou assustado, porque achavam que jogou aqui um pouquinho de gasolina, isso aqui lá, já vai ser... Não, ele simplesmente não pegava fogo. Foi um custo para isso acontecer. E quando aconteceu, começaram a sair do quadro uma porção de espíritos. Sim, espíritos que estavam ali aprisionados. Assim contou o meu sobrinho, que, como eu disse, era médium. Ele tinha essa visão mediúnica. Ele viu sair dos quadros espíritos que estavam ali aprisionados. Sim, eles começaram enquanto, com muito custo, o quadro pegou fogo. Quando, depois de pegar fogo, aqueles espíritos saíam dali. Deve ter sido horrível ver aqueles espíritos que saíam do quadro. E isso até hoje me deixa arrepiada. Quando o meu sobrinho conta que ele tinha aquelas visões dos espíritos saindo, olha, é uma coisa assim amedrontadora. É de arrepiar mesmo. Não demorou muito e eles se afastaram novamente de nós. Acho até que a esposa do meu tio fez aquilo de caso pensado. Como ela tinha acabado de ler o livro de São Cipriano e em seguida pintou o quadro, vai saber lá o que ela fez para acabar com as nossas vidas, porque, bem ou mal, ali era uma herança, é uma herança. E quando não há acordo em família, qualquer propriedade, qualquer herança dá confusão. O tempo passou e depois de muitas discussões pela venda da casa, acabou que a mesma foi vendida para que depois o dinheiro fosse dividido entre os herdeiros. Minha tia Joana, no mesmo bairro que o queridinho do irmão dela, e como era viúva, sozinha, ele e a esposa foram morar com ela. Tia Joana, a filha mais velha, a irmã mais velha da minha mãe. Então, tia Joana, no mesmo bairro que o queridinho do irmão, ela, viúva, o irmão e a esposa foram morar com ela. Ele e a esposa a tornaram prisioneira. Sim, prisioneira dentro de sua própria casa.
Minha tia Joana não podia nem sequer atender um telefone, porque eles pegavam a extensão para escutar. E a pobre deve ter sido muito maltratada por eles. Ela faleceu na pandemia e nem sabemos onde está sepultada. Nunca mais tivemos contato com essa gente. Meus pais também hoje são falecidos e agora ficamos só eu e a minha irmã. Essa história, a do quadro macabro, aconteceu com a nossa família, que se desfez por causa de uma herança e pela maldade dessa mulher que entrou na vida do meu tio. Que, como eu disse, meu tio foi temporão. As meninas já estavam até relativamente grandes quando então minha avó ficou grávida. Já quando não tinha mais condições de engravidar, engravidou e deu à luz ao menino. Então imaginem, no meio de mulheres, de repente veio um menino. Ele era mais mimado que qualquer outra coisa e cresceu assim. Só que quando se envolveu-se com uma mulher totalmente errada, a ponto até de fazer, ou tentar fazer, ou querer fazer um mal para nossa família. Aquele quadro que ela pintou não passava de um quadro enfeitiçado, um quadro em que ela deu de presente para minha mãe. E a minha mãe trouxe para casa, pendurou na sala, na parede, logo acima do sofá. E foi ali que o meu sobrinho, que tem a mediunidade, via, quando meu pai dormia, bicho saindo do quadro para sugar todas as energias dele. Até que puseram fogo no quadro. Com muito custo, o quadro pegou fogo, com muito custo. E enquanto ele ardia em chamas, espíritos saíam esbravejando, enlouquecidos. Espíritos do mal. E graças a isso, fomos protegidos, fomos preservados, libertos de um mal maior. Hoje, escreva essa carta, essa história, para falar exatamente do que aconteceu com a minha família. Eu, Luciana Camatari, sobre o quadro enfeitiçado, sobre o quadro macabro. Depois de uma leitura de São Cipriano, aquela minha tia maldosa pinta um quadro e dá de presente para minha mãe. E se não tivéssemos desfeito deste quadro, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido para nós. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! São Cipriano e o quadro macabro. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.